Fala, torcedor atleticano! Hoje eu vim falar sobre os estrangeiros do Atlético e como isso fez com que a gente batesse um recorde já na primeira rodada do campeonato. E vou falar uma coisa para vocês, um spoiler aqui. Não é porque a gente ganhou fora de casa, tá? A estreia do Furacão no Campeonato Brasileiro não foi marcante apenas pelo resultado. A vitória de 1-0 sobre o Internacional lá no Beira-Rio já seria importante por si só. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o que estava dentro de campo. O Atlético entrou para a história do Brasileirão logo na primeira rodada e não foi por acaso. Dos 11 jogadores titulares, 7 eram estrangeiros. Isso mesmo, 7 eram estrangeiros. O maior número de atletas de fora do Brasil entre todos os clubes da rodada e também um recorde do campeonato até aqui. Para vocês terem uma ideia do impacto que isso causa, nenhum outro time chegou nem perto. Flamengo e São Paulo aparecem logo atrás com 5 estrangeiros cada, nas suas escalações iniciais. Fluminense, Santos e o próprio Internacional completam essa lista, todos com 4 jogadores não brasileiros entre os titulares. Ou seja, o Atlético lidera esse ranking aí com certa folga. Mas o dado que realmente impressiona vai além do número de estrangeiros. A presença colombiana no elenco rubro-negro é algo sem precedentes. Hoje, o Atlético é o clube com mais jogadores colombianos no elenco fora da Colômbia, superando qualquer outro time do mundo, do país. Isso não é força de expressão, tá? É dado. Isso explica muito o que o clube tem sido nos últimos anos. O Atlético construiu uma identidade clara no mercado sul-americano. Enquanto boa parte dos clubes brasileiros disputa, jogadores inflacionados no mercado interno, o Furacão olha para fora, especialmente para a América do Sul, em busca de atletas competitivos, jovens e com margem de valorização. A gente sabe muito bem que o Atlético faz isso. A Colômbia, nesse contexto, virou praticamente um celeiro estratégico. Jogadores com intensidade, boa formação tática, eles têm uma qualidade técnica impressionante e, principalmente, custo-benefício mais interessante quando comparado ao mercado brasileiro atual. E isso não acontece por acaso, tá? O futebol brasileiro vive uma inflação pesada, não só o futebol, Mas os jogadores medianos custam caro, os salários são altíssimos, eles disparam e a margem de erro é cada vez menor. O Atlético entendeu isso antes de muitos concorrentes e passou a diversificar as suas apostas. O resultado tá aí, um time competitivo, que vence fora de casa na estreia, e que entra em campo com mais da metade da escalação formada por estrangeiros, algo impensável, há alguns anos. Mais do que números, isso mostra uma mudança de mentalidade. O Atlético deixou de olhar apenas para o mercado doméstico e passou a se posicionar como um clube sul-americano, com scout internacional, leitura do cenário e planejamento a médio e longo prazo. E a vitória contra o Inter reforma essa estratégia do Atlético. Não foi apenas uma escalação diferente, foi uma escalação eficiente, equilibrada e que deu resultado. Os estrangeiros não estavam ali só para cumprir tabela, estavam ali para decidir, competir e sustentar o modelo de jogo. Esse multiculturalismo que acontece no Atlético virou uma marca do clube. Hoje, o Atlético se comunica em diferentes culturas e constrói um elenco que reflete o futebol moderno, Globalizado, estratégico e cada vez menos preso a fronteiras. E a pergunta que fica é: quantos clubes no Brasil estão realmente preparados para que isso aconteça? O Furacão mostrou aí logo na primeira rodada que está alguns passos à frente, a gente já sabe disso, A gente vem falando sobre isso há muito tempo, que não só dentro de campo, mas também fora dele. E se essa tendência continuar, o Atlético não vai chamar atenção apenas pelos resultados, mas por como escolhe competir os vários campeonatos
que está: vitória fora de casa, liderança em estrangeiros, domínio colombiano e um recado claro ao mercado. O Atlético pensa diferente e pensa grande. O que vocês acham disso? Comentem aqui embaixo se vocês também veem essa mudança de estratégia do Atlético de trazer muitos estrangeiros. Gostou do vídeo? Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as informações. Tem uma grade completa de jornalismo por aqui. O Arena segunda edição, Meia Cancha, Threads News, muita coisa legal. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá seguir e não perca nada pelo threads.com.br. Falou, galera!